dualidade onda-partícula, pertencente aí à matéria de Física 4, essa segunda parte, e a gente está vendo aí nesse semestre do 2020.2. Primeiro, né, os principais objetivos desse trabalho é o entendimento de uma forma mais simples, né, sobre esse fenômeno, esses fenômenos e esse comportamento, né, e entendendo e observando a partir dos experimentos, né, realizados ao longo desse tempo, entendendo e observando as limitações da mecânica clássica e esse surgimento da mecânica quântica. Bom, primeiro, para entender, né, para entender esse comportamento, a gente, de onda ou de partícula, a gente tem que entender que isso parte lá da mecânica clássica, de que uma coisa, ela é ou uma ou outra. Então, a mecânica clássica, ela busca essa exatidão, ela é uma física que ela busca mais, ela faz a observação e a partir dessa observação, o cálculo, ele representa exatamente aquele fenômeno ali. Então, parte um pouco disso. A principal diferença, né, na mecânica clássica entre onda e partícula é de que a onda ela é uma perturbação no espaço, né, e que ela transmite energia. Já a partícula somos nós, é tudo que a gente vê, que tem massa, tem tem volume, que tem um lugar determinado no espaço, que tem um momento, né? Então, é um pouco isso. A primeira coisa que surgiu, que intrigou, né, os físicos, foi entender como que a luz se comporta, né? E aí, se ela se comporta como onda ou como partícula. Aí, nesse experimento, e aí para isso, o Jung fez esse experimento da dupla fenda, né? Nesse primeiro momento, é se a onda se comportasse como partícula. A ideia da mecânica clássica é que só teriam 2 pontos lá no anteparo onde ele chegaria. Então, essa emissão de massa, de pedacinhos, né, de luz, de massa, 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 fariam 2 pontos. Já se ela se comportar como onda, então veria uma frente de onda, se separaria em 2 frentes ao longo dessas 2 fendas, e essas 2 frentes, elas podem se somar e se subtrair, formando aquelas franjas espectrais que a gente conhece. Aí, lá em 1887, surge mais um efeito que não consegue ser explicado pela mecânica clássica, que é o efeito fotoelétrico, que quem fez o experimento foi o Henrique Hertz. E aí, a ideia era que, pela emissão de um fóton, de uma energia em cima de um metal, essa energia, pode ser até a luz, né? Ela conseguiria retirar um elétron. E aí, isso foi determinado, conseguiram, só que não entenderam por que a maior intensidade de energia não gerava uma maior retirada de elétrons. Então, ficou essa dúvida e que não conseguiu ser explicada por muito tempo, até 1905, quando Einstein ele vem com a ideia de que a luz ela é formada por pacotes de energia. Então, ele consegue definir que a energia, né, ela só depende da frequência daquela luz e de que a energia cinética depositada ali, ela necessita de uma energia mínima para a retirada desse elétron. E aí, a partir disso, surgem essas 2 fórmulas que são também fórmulas que vão passando ao longo de toda a mecânica quântica, né? Aí, um segundo experimento que também não conseguiu ser explicado pela mecânica clássica foi o efeito Compton. Então, o experimento foi a emissão de raio-x através de um objeto, né, de um alvo, e como que acontecia essa transmissão através dele. E aí, nisso, se esperava de que esse raio ele continuasse com com o mesmo comprimento, né? Então, de onda quando se passasse. Só que ele percebeu que, dependendo até do ponto do observador, esse comprimento de onda mudava. Então, variando o grau desse observador, varia o comprimento de onda, que foi chamado desse espalhamento Compton, ou deslocamento Compton. Aqui ao lado, né, a gente consegue ver como que foi observado, né, esses espectros, variando esse ângulo. Então, quanto maior, né, o ângulo que o observador é colocado, maior vai ser esse deslocamento, chegando ao máximo ali nos 180 graus.
Aqui, né, é uma imagem de como que se dá essa cinética, né, essa cinemática. Em primeiro lugar, o elétron está parado e o fóton ele vem com um momento próprio e um comprimento de onda próprio, né? Então, esse fóton seria uma onda, né? Uma onda eletromagnética, no caso. E aí, depois que eles se chocam, esse elétron ele passa a ter um momento e um comprimento de onda próprio. E aí forma esses dois ângulos, θ e φ. Então, nesse momento aqui, ele conseguiu entender que esse fóton ele possui uma energia própria em um momento, sendo que o comprimento de onda formado ele vai ser maior do que o comprimento de onda anterior, e então, por ser inversamente proporcional, a frequência formada vai ser menor do que a frequência anterior, e a energia diretamente proporcional vai ser menor do que a energia anterior. Aí, já lá em 1900, em 1900, né, surge o Planck com a ideia do estudo dos corpos negros e dessa radiação térmica, né? Então, ele começa a tentar entender, né, por que esse comprimento de onda fica dessa forma quando colocado em relação à intensidade. Outros físicos eles não conseguem explicar a partir da mecânica clássica, nenhum deles consegue explicar, né? E aí, porque quando o comprimento de onda é menor, é, esse, essa intensidade ela explode, fazendo essa catástrofe ultravioleta. E aí não é isso que é observado nos experimentos. Assim, o Planck consegue explicar esse gráfico a partir de uma explicação puramente matemática. E por ser um físico mais clássico, ele duvida até dessa explicação e ele fica tentando buscar uma explicação física, né, para aquele fenômeno. Nesse momento aqui é que surge a constante de Planck, que aí é o surgimento realmente da mecânica quântica. A partir dessa constante surge a ideia do quantum e desse pacote de energia que é transmitido. Aí, já em 1923, o de Broglie ele começa a falar sobre essa ideia de que as coisas não precisam ser só partícula ou só onda, né? Então, aqui ele surge com a ideia de que das ondas de matéria. Então, são ondas, né, que têm um comprimento com uma massa e uma velocidade. Essa velocidade normalmente é muito grande, né? E essa massa é muito pequena. Então, aí já estamos num nível quântico, num nível muito micro. A partir das explicações do de Broglie, consegue-se entender um pouco mais sobre essa visão quântica, né? Então, ele faz novamente esse fenômeno da dupla fenda a partir de elétrons e ele consegue perceber que existe esse espalhamento, que não é só duas fendinhas, né? Como se previa lá na mecânica clássica. E assim, mas ele não consegue explicar isso de forma física e exata, porque esse espalhamento ele é muito mais derivado da probabilidade daquele elétron chegar ali, mas não existe uma explicação física e exata sobre aquilo. Então, aqui surge essa dualidade, né, entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, com essa ideia de que, agora, já com a ideia da probabilidade do acontecimento, e não com a certeza e a exatidão daquele acontecimento. Mas aí, então, nós humanos, a gente pode se comportar como onda? Aí, partindo de toda essa ideia, a gente não consegue enxergar esse comportamento de onda, porque isso demandaria uma frequência muito alta, né? Ou muito alta, e até pensando no fenômeno no experimento da dupla fenda, teria que ter o mesmo tamanho que o nosso. Então, a gente precisaria de uma fenda muito grande e de uma velocidade muito pequenininha, já que o tempo, né,
teria que ser muito alta, a frequência muito alta. Então, a gente precisaria andar de uma forma muito lenta ao longo dessa fenda para conseguir ver esse comportamento de onda. E isso demandaria um tempo muito maior do que a gente vive. Então, a gente não consegue ver, mas isso acontece fisicamente, matematicamente, é possível. Então é isso, muito obrigada.